Oi, neste vídeo eu vou te mostrar mais algumas dicas de como trabalhar com a interface do Eagle. E também vamos ver algumas outras ferramentas que ainda não exploramos aqui da barra lateral. Primeiramente, agora que nós estamos utilizando um frame para desenhar, quando nós clicarmos na ferramenta Zoom to Fit, que é a primeira lupa aqui no menu superior, o Eagle vai ajustar o nosso campo de visão para visualizar o frame inteiro. Se eu quero focar em um pedaço do meu circuito, dessa vez não vai funcionar mais apertar Zoom to Fit. Em contrapartida, nós podemos utilizar a ferramenta Zoom Select. Eu clico nessa ferramenta aqui, é a última lupa que eu tenho disponível. E agora eu posso clicar com o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar, selecionando a área na qual eu quero focar o meu desenho neste momento. Pronto, agora eu estou visualizando apenas um pedaço do meu desenho que foi selecionado com a ferramenta Zoom Select. Como eu já falei para você, muitas vezes quando posicionamos os componentes, os nomes dos componentes ficam em posições que nem sempre são as mais adequadas para a apresentação. Para modificar isso, podemos utilizar a ferramenta Move. Eu vou clicar em Move, vou deslocar o meu zoom com a rodinha até o nome do primeiro resistor e vou clicar no ponto de origem do texto. Esse texto aqui, ele está numa camada diferente das camadas que mencionamos até agora. Ele faz parte da camada Names. Podemos visualizar a camada Names aqui no menu de camadas. É a camada 95. Vou clicar. Ao mover, posso reposicionar o nome do resistor. É claro que é sempre adequado posicionarmos próximo ao componente que ele está representando. Vou clicar com o botão direito para girar. Assim, coloco ele na horizontal. Porém, veja que o ajuste do grid grosso não me permite colocar talvez na posição mais adequada. Então, novamente, vou fazer uso da tecla Alt do teclado, segurá-la, para que eu possa fazer um movimento mais suave, utilizando o ajuste de grid fino, e posicionar o nome do resistor onde julgar mais conveniente. Clique com o botão esquerdo, pronto, está posicionado. Repetindo o processo para o resistor 2, ou melhor, nosso potenciômetro 2. Pronto. Se eu quiser alterar o nome dos componentes, posso utilizar a ferramenta Name, que está localizada no menu lateral esquerdo. A ferramenta Name tem esse símbolo R2/10K, em que R2 está destacado em negrito e 10K está um pouco apagado. Isso é porque logo ao lado temos uma ferramenta muito similar, R2 sobre 10K, porém o que está destacado é o 10K e não o R2. Essa ferramenta chama Value e ela serve para alterar o valor do componente. Primeiramente, vamos olhar a ferramenta Name. Vou clicar nela com o botão esquerdo e vou escolher o resistor R1 para alterar o seu nome. Veja, eu preciso clicar no componente. E agora eu posso alterar o nome, que é um atributo deste objeto, que é o componente resistor. Vou trocar para RA. Ok, está modificado. Vou trocar também o potenciômetro 2 para RB. E como nesse desenho só tem um capacitor, vou usar o nome C maiúsculo. Pronto. Modifiquei os nomes dos componentes. Agora, para inserir um valor para esses componentes, vou utilizar a ferramenta Value, logo ao lado de Name. Clico com o botão esquerdo na ferramenta e, novamente, escolho o componente que quero colocar um valor. E agora, veja que a janela pede um valor, é um outro atributo. Insira o novo valor para RA. Então, vou escrever aqui o valor
10K. Como se trata de um resistor, não preciso inserir o nome ohms, nem o símbolo ômega. Basta inserir o número e o prefixo de unidade. Veja que o valor também apareceu na vertical e também será necessário ajustar a sua posição e orientação. Usando a ferramenta Move, faço a rotação, uso o ajuste fino do grid e reposiciono. Também podemos ver os nomes e valores dos componentes utilizando o seletor Group. Seleciono o componente inteiro e veja que dessa vez eu tenho vários objetos selecionados. Isso porque ao utilizar a ferramenta Group, eu estou selecionando as conexões, os componentes e os textos, tudo ao mesmo tempo. Portanto, preciso escolher um dos componentes que selecionei para mexer nos seus atributos. Pois neste caso, os fios, os nomes e o elemento resistor não possuem nenhuma propriedade em comum. É o que está escrito aqui no inspetor. Mas se eu clicar no resistor RA, consigo ver as propriedades apenas deste componente, que incluem a sua posição, seu ângulo, um checkbox para fazer o seu espelhamento e o valor do componente. Se eu clicar novamente na área de desenho com a ferramenta Group, longe de todos os componentes, cabos e nomes, eu removo a seleção dos mesmos. Se eu quiser selecionar apenas os componentes, sem o texto, sem as junções e sem os cabos, preciso mudar a opção Selection Filter da ferramenta Group. Veja que, neste momento, todos os tipos de elementos estão selecionados. Neste caso, eu gostaria de selecionar apenas a ferramenta Part, que inclui todos os tipos de componentes que adicionamos no circuito. Agora, se eu fizer o Group novamente, mesmo que eu escolha toda essa região aqui, os cabos, os nomes, os valores não serão selecionados. Volto para o inspetor para confirmar e veja que ele já selecionou o resistor RA. E agora consigo ver todos os seus atributos, inclusive o seu nome, que não estava aparecendo antes, além de outros atributos que estão fixos, pois foram determinados na hora que escolhemos o componente na biblioteca RCL. Posso alterar aqui diretamente o seu nome e ainda utilizar outras opções que exploraremos mais para frente.